Alô galera do YouTube, estamos começando mais uma aula aqui de metrologia. Nós agora iremos ensinar a medir com a escala de polegada fracionária quando o nônio não coincide com o traço da escala principal. Aí a gente agora vai ter que fazer a continha, porque a gente vai somar o valor da escala principal com o valor do nônio. Existem três formas de você fazer essa soma. Nós ensinaremos o método 1. O método 1 ele consiste em fazer uma soma utilizando o MMC, que é a forma tradicional de você fazer soma de frações. A gente só pode somar frações se as frações elas têm o mesmo denominador, o mesmo número de divisões, o que não acontece na polegada. A escala principal tem 16 divisões. O nônio, cada traço do nônio faz uma divisão em 128 partes. Nós vimos isso na resolução, em duas aulas anteriores, certo? Então, para a gente somar, como é que a gente vai fazer? Vamos ver um método aí de soma sem precisar estar tirando o MMC. Nesse caso aqui, eu abri o paquímetro, certo? O paquímetro, deixa eu ver aqui a questão da luz, tá? Acho que assim ficou melhor para você visualizar aí em casa. Então eu abri o paquímetro aqui, ó, o zero do nônio lá em cima. Presta atenção aqui em cima, tá? O zero do nônio aqui em cima. O primeiro traço seria um 16, o segundo traço 2,16, que é um oitavo. Vamos supor que ele passou aqui do terceiro traço. Dá uma inclinada aqui para você ver melhor. Acho que agora ficou a imagem um pouco melhor, né? Tem que procurar a imagem legal para você ir de casa. Aí nesse caso aqui, ó, 3,16. Tudo bem aí? Aí se tivesse aqui, a medida seria apenas 3,16, como nós vimos no vídeo anterior. Tudo bem? Mas aí o que é que acontece? Você abriu um pouco mais o paquímetro. Ele passou de 3,16, mas ele não chegou no quarto traço, que seria 4,16, que simplificando dá 1/4. Então ele ficou nessa medida aí. Eu vou fixar aqui, ó, no paquímetro, para eu não sair dessa medida. Tá? O fixador aqui, parafuso fixador, só para a gente poder acompanhar. Aí quando ele não coincide, minha gente, o que que a gente faz? A gente anota o valor da escala principal, que foi quanto? 3,16. Então ele passou 1, 2, 3, o zero. Então ele passou 3 traços de 16. Então essa medida é 3,16. E agora, como não deu exato, a gente vai olhar em cima no nônio qual desses traços do nônio coincide melhor com algum traço embaixo. Vamos ver, o zero já não coincidiu, porque se coincidisse era exato. O primeiro traço, que é 1,128, também não coincidiu, tá? Vai acompanhando aqui, ó. O segundo traço, que seria 2,128, que dá 1,64, também não. O terceiro traço quase que coincide, mas não coincidiu bem. O quarto traço ele coincidiu direitinho, o traço número 4 aqui, ó. Beleza? Então é 4,128, como nós vimos na aula do nônio, certo? Se você não viu a aula do nônio, pessoal, eu fiz uma aula só explicando o nônio para vocês, explicando qual era o valor de cada traço desse aqui de cima, como é que a gente chegava nesses valores no 1,128 na resolução. Se você não acompanhou essa aula, quiser assistir antes dessa, eu recomendo. Tudo bem? Então o traço número 4 é o traço de 1,32, porque 4,128 simplificando por 2 dá 2,64, que simplificando dá 1,32. Então como é que a gente vai fazer então? Vamos pegar aqui. Nós tivemos então no método 1, certo? Esse é o primeiro método. A gente vai fazer de 3 formas. Esse é o método menos prático que nós temos, mas de repente pode ser um método no seu curso, você precisa aprender. Então nós estamos ensinando aqui. Depois a gente vai ensinar método mais prático de fazer na oficina, de uma leitura mais rápida, certo? O que é que acontece aqui? O método 1, a gente tem aqui 3,16. Nós temos aqui 3,16. Nós temos aqui, ó, 3,16 na escala fixa, que foi 3 traços que ele passou, e temos 1,32 de quem? Do nônio. Toda a medição consiste nisso, somar o valor da escala fixa com o valor do nônio. Em milímetro era mais fácil, né? Que era só botar vírgula e acrescentar o valor do nônio no final. Agora aqui não, é soma de frações.
E a gente não pode somar, minha gente, uma coisa de 16 partes com uma coisa de 32 partes. Então o que é que a gente faz? É fácil, não precisa tirar o MMC, porque o MMC, como 32 é 2 vezes 16, se tu for tirar um MMC, sempre vai dar o valor maior. Tipo, se tu tivesse quartos aqui e 64 aqui, o MMC ia ser 64. Por quê? O MMC 64 é múltiplo de 4, é múltiplo de 16, tá? Então, sempre, se tem 32 e 16, o resultado vai ser sobre 32, que é o maior número dos dois. Sempre quando você for somar uma fração da polegada, o resultado vai ser dado com o maior valor de divisão. Tudo bem até aí? Então nesse caso, tu vai somar 16 com 32. A resposta vai dar em quê? Em 32. Se tu fosse somar oitavos com 64, a resposta ia ser em 64. Se tu fosse somar tantos 16 com tantos 128, a resposta seria sobre 128. Então tudo que a gente precisa fazer é fazer com que esse lado daqui ele se transforme em uma fração onde embaixo seja 32. Para isso é só multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2. A gente vai obter uma fração equivalente. Numa das nossas primeiras aulas do curso aqui, nós falamos de frações equivalentes para você. Aí 2 vezes 3, 6. 2 vezes 16, 32. Então qual seria a medida? Eu iria fazer isso aqui, ó. Então os 3 16 se transformariam na verdade em 6 32. Mais um 32 do nônio. Qual seria essa medida do paquímetro? 7/32. Então essa medida daí é 7/32 da polegada. Tá? Então voltando aqui o paquímetro para você, ó, se a gente olhar, certo? Se a gente for analisar, na escala principal, o zero do nônio aqui, ele passou 3 traços, então 3/16. E o nônio aqui em cima ele coincidiu no traço de número 4, que é 1/32. 3/16 mais 1/32, somando com soma de frações, dá 7/32. Vamos ver uma segunda medida para a gente encerrar nossa aula e depois a gente vê um outro método prático, um método mais rápido que a gente faça a conta de cabeça, sem precisar do lápis. Bom, vamos abrir o paquímetro aqui agora numa outra medida qualquer. Pronto, se ele chega aqui, ó, 3, esse é o traço de número 4, 5, 6. Pronto, se ele parasse aqui, nesse zero daqui, certo? Se ele parasse aqui, exatamente em cima desse traço, a medida seria 6/16, que daria o valor de 3/8. Mas ele, vamos supor que ele passou um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho, assim. Beleza, certo? Então ele passou um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Então vamos analisar essa medida daí. O que é que nós temos? Deixar o paquímetro aqui, dá para vocês acompanhar em casa, certo? Então o que é que acontece? Esse traço daqui que o zero do nônio passou é o traço de número 6. Se ele coincide exatamente aqui, ficar alinhado, essa medida seria 6/16, que daria 3/8, mas ele passou um pouquinho de 3/8. E aí você vai olhar no nônio agora. Na escala principal você já sabe que é 3/8. Aí 3/8 da escala principal. E agora você vai olhar o valor do nônio. Qual traço do nônio coincidiu melhor? Você vem para o primeiro traço aqui. Ele está quase alinhado, mas não coincidiu tão bem. O segundo traço, que é 2/128, coincidiu melhor. Esse daqui, ó. Vê como está bem alinhado. Então 2/128 é 1/64, é isso? Então a gente vai somar 3/8 da escala principal mais 1/64 do nônio. Então como é que ficaria? Vou mostrar para vocês aqui, ó, no nosso método 1, que não é um método prático ainda. Vou fazer um método prático para vocês, mas é importante porque você está fazendo o curso, de repente o professor fala isso aí. Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui para vocês. No nono a gente teve 3/8, na escala principal 3/8 mais 1/64 do nono. A gente ficou com isso daqui, ó, no método 1. 3/8 da escala principal mais 1/64 do nono. Lembre, a resposta vai ser dada em 64. Sempre quando a gente for somar frações de polegada, a resposta vai ser dada pelo número maior.
Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o 8 se transforme em 64 embaixo, para poder somar. Para o 8 se transformar em 64, eu preciso multiplicá-lo por 8. Se eu multiplico por 8 embaixo, eu multiplico por 8 também em cima. Vai ficar assim, ó. Olha aí como vai ficar. Nesse caso daqui, o que é que eu fiz? Eu peguei o 3/8, transformei numa fração equivalente, que é 24/64. O que é que eu fiz? Só fiz multiplicar por 8 em cima, 3 vezes 8, 24, e por 8 embaixo, 8 vezes 8, 64. Porque na verdade aqui a gente vai fazer assim, ó, 64 dividido por 8, dá 8. 8 vezes 3, 24. Aí você bota o valor maior embaixo, 64. Simples. Pega um, divide pelo outro, 64 por 8, 8. 8 vezes 3, 24. Tu já transformou. Simples, não é não? Aí pronto, somando, qual é a resposta? 25/64 da polegada. 25/64 da polegada. Esse é o valor. Dúvidas aí, pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, essas duas medidas aí já dá para vocês ir treinando. Qualquer dificuldade a gente faz outros exemplos. E aguardamos você nas próximas aulas. Ainda temos mais 2 métodos